Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar resolvendo 4 exercícios de dificuldade fácil do LeetCode, então se você está interessado em aprender mais sobre algoritmos, fica ligado. Então basicamente a gente tem uma árvore, né? A gente recebe a raiz da árvore e ela possui exatamente 3 nós. A raiz, que é 10 aqui nesse caso, o filo esquerdo e o filo direito. A gente tem que retornar true se o valor da raiz for igual à soma dos valores dos filhos, ou false caso contrário, né? Então aqui é um probleminha bem simples, probleminha de árvore, em que a gente vai pegar, né? A gente recebe a raiz da árvore, basicamente a gente vai verificar se a soma do lado do filo esquerdo com o filo direito é igual ao valor que possuímos na raiz. E nesse caso é verdadeiro, né? Porque 10 é igual a 4 mais 6. Já nesse exemplo aqui de baixo, né, a raiz tem valor 5 e os filhos esquerdo e direito tem valor 3 e 1. Então a gente retorna falso, porque 5 não é igual a 3 mais 1, né? 5 não é igual a 4. Então é um problema bem simples aqui. Para isso a gente basicamente tem que só entender como que a gente manipula, né, esses nós da árvore. E basicamente, né, o valor que a gente possui aqui no root é root flechinha val, né? Essa notação de flechinha é a notação do C++ para a gente poder acessar, né, o valor de um ponteiro, porque aqui a gente está recebendo um ponteiro e não um objeto de fato, né? Então aqui a gente basicamente faz uma única verificação: se o valor do filo esquerdo mais o valor do filo direito for igual ao valor da raiz, a gente torna true. Caso contrário, tornamos false. E é só isso. Essa aqui é a resolução desse problema, né? Podemos já tentar rodar. Provavelmente o problema vai passar. Ele passou, já vou submeter aqui. Então, esse problema acaba sendo um problema bem fácil de resolver, principalmente porque a gente não tem que verificar se ele tem um filo esquerdo ou um filo direito, né? Aqui, caso, por exemplo, ele não tivesse um filo esquerdo, a gente estaria tentando acessar o valor do filo esquerdo, que não existe, então ele daria um erro de runtime error, né? Nesse caso, esse filo esquerdo e filo direito sempre são garantidos que eles vão existir, então a gente pode fazer esse acesso direto aqui sem fazer nenhuma verificação antes disso e comparar com o valor da raiz, né? Então esse foi o primeiro problema de hoje, problema de árvore, bem facinho. Vamos ver agora um segundo. Então a gente vai pegar esse problema aqui porque ele é bem tranquilo. Basicamente ele dá pra gente dois arrays de strings, né? Um deles chamado word1 e o outro chamado word2. Esses arrays de strings contêm uma ou mais strings dentro do array, né? Aqui temos duas strings e aqui temos duas strings. Basicamente a gente tem que verificar se esses dois arrays são equivalentes, né? E coequivalentes ele quer dizer que a concatenação de todos os membros aqui dentro é igual à concatenação de todos os membros aqui dentro. Então a gente só tem que basicamente simular o que o enunciado do problema está dizendo pra gente, né? A gente tem que concatenar todos os strings dentro do word1, concatenar todos os strings dentro do word2, verificar se eles são iguais e retornar o resultado. Então, para eu concatenar todos os valores de word1, eu vou iterar sobre todos os elementos do array e adicionar ele num resultado, né, numa string resultante, que eu vou chamar de result1, por exemplo. Então aqui eu vou definir result1, result2, né? Essas vão ser as concatenações. Esse aqui vai ser a concatenação de todas as strings do word1 e esse vai ser a concatenação de todas as strings do word2. Eu posso até inicializar eles como strings vazias. E agora a gente itera sobre ambos os arrays, né? Então, i igual a 0, i menor que word1.size e mais. E a gente faz a mesma coisa pro word2. Aqui dentro da iteração a gente vai basicamente pegar o resultado 1 e adicionar no final dele o word de i, né? A gente está iterando sobre as palavras. Aqui no caso é o word1.
Embaixo vai ser a mesma coisa, só que pro 2. E no final a gente retorna a comparação, né, entre res1 e res2. Caso eles sejam iguais, as strings são equivalentes. Bora dar uma olhada. E deu certo. Agora eu vou submeter. Tranquilo. Então, ele foi relativamente rápido e também utilizou relativamente pouca memória. Eu queria só testar aqui para ver um pouquinho, para ver se a gente consegue dar uma otimizada nessa solução agora, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente consegue, por exemplo, em vez do mais igual, usar um append. Fica até um pouco mais idiomático, né? Append. Vamos ver se isso vai ter alguma diferença na velocidade. Vamos ver primeiro se vai passar, né? Se vai ter alguma diferença na velocidade. Esse append aqui ele tem que receber um outro string como parâmetro. Aqui parece que ele usou menos memória, mas ele usou 1 milissegundo a mais. Não sei se foi por sorte, né? Às vezes é um pouco aleatório assim, o tanto de memória e tempo que eles gastam. Por último, eu queria tentar usar um outro método que é o reduce. Então, word1 reduce word1.begin word1.end e teoricamente isso aqui já poderia ser isso aqui já é o resultado da concatenação de todos os elementos de word. Eu vou tentar fazer com o word2 também e comparar o resultado 2. Só corrigir aqui que ficou 2, né? Vou tentar retornar isso. Vamos ver primeiro se isso aqui passa. E passou. Então, a princípio, a gente pode fazer só isso daqui. É o suficiente pra gente pegar o nosso final. E olha que interessante. Esse cara aqui, ele foi muito rápido. Apesar de que ele usou um pouquinho mais de memória. Então eu não sei exatamente qual das opções é melhor. Então agora a gente vai resolver aqui o problema de check if the sentence is pangram. Né? Basicamente ele está definindo um panagrama, um pangrama, como uma frase em que cada letra do alfabeto em inglês aparece pelo menos uma vez. Então ele dá como input pra gente, né, uma string, que ele chama de sentence, e ele coloca aqui uma frase. É até interessante essa frase aqui, The quick brown fox jumps over the lazy dog. Aqui então o resultado é verdadeiro porque essa frase, né, essa sentence, tem pelo menos uma letra do alfabeto. No caso ela possui todas as letras do alfabeto pelo menos uma vez. Ela possui A, B, C, D e até o Z, né? E o exemplo 2 aqui, né, a frase é lit code. O resultado é falso, porque ele não possui todas as letras do alfabeto, não possui A, B e várias outras letras aqui. Então, nesse caso, quando a gente precisa contar o número de ocorrências em um número de ocorrências a gente pode usar duas estruturas de dados diferentes. A gente pode usar um mapa ou um vector. Ou um set, né? Enfim, qualquer outra estrutura de dados que seja do tipo que possa armazenar vários dados de uma vez. Às vezes vale mais a pena a gente usar um, às vezes vale mais a pena a gente usar outro. Nesse caso aqui, eu acho que a maneira mais fácil de a gente fazer, a maneira mais prática e rápida, é a gente utilizar o vector, né? Por quê? Porque se eu criar um vector de inteiros, por exemplo, e chamar de alphabet, posso dar um tamanho para esse vector de 26. Então esse vector ele vai de 0 até 25, né? Totalizando 26 índices diferentes. E eu posso considerar que, por exemplo, o índice 0 representa para mim a quantidade de A's que eu encontrei. O índice 1 representa a quantidade de B's,
o índice C a quantidade de 6, o índice 3 a quantidade de 6, por aí vai, o índice 25 a quantidade de Zs. Então eu consigo fazer um mapeamento, né, de cada índice desse vetor para uma letra do alfabeto. Então ele é uma maneira muito fácil para mim, porque é um número constante, né, eu sei que são 26 letras do alfabeto. E eu sempre sei que o A é o 0, o B é o 1, o C é o 2, o Z é o 25. Então fica fácil para eu fazer essa aritmética e é também bem econômico, né? Vai ser só um vetor que vai ocupar 26 espaços. Então são 26 inteiros de 32 bits. Se a gente for fazer a conta, né? 26 vezes 4 vai gastar 104 bytes. Porque cada byte tem 8 bits. Então aqui nesse caso a gente tem o nosso alfabeto e a gente pode então verificar todas as letras do sentence. Então vamos usar aqui uma construção mais idiomática, né, do C. Para cada caractere dentro de sentence, a gente vai pegar o alfabeto. Inclusive aqui eu gostaria de inicializar ele com 0, né? Então ele é um array de tamanho 26. Na verdade, um vetor de tamanho 26 e todos os valores são 0 no começo. E aí eu vou pegar esse cara e eu vou fazer o seguinte, ó, CH-A. Então, eu consigo fazer aritmética, consigo fazer contas entre caracteres, né? Pegando um exemplo, se o C for A, se o meu caractere for A menos A é 0, tá? Então, basicamente, A menos A é 0. B menos A é 1. C menos A é 2. E Z menos A é 25. São justamente os índices do meu vetor, né? Então, eu posso fazer essa operação para basicamente saber, né, baseado nessa letra, qual a posição do vetor que eu vou estar modificando. Eu vou incrementar, então, a posição do vetor desse caractere para todos os caracteres da sequência. Então, no final, eu vou ter um vetor que vai ter alguns A's, alguns B's, alguns C's, né? Cada posição vai dizer o número de letras. E, basicamente, eu quero que todos os números de letras, todos os índices, tenham um número maior do que 0. Porque, como ele foi inicializado com 0, se algum deles ainda for 0 depois de eu ter passado por todos os caracteres da frase e incrementado, né, as posições no vetor, quer dizer que essa letra não apareceu dentro da sentença. Então, a gente faz mais uma iteração. For, pode ser, agora vai ser, vou chamar de count dentro de alphabet, né? Então, o alfabeto é o número de cada um dos caracteres. Então, if count igual a 0, eu vou retornar false. Caso contrário, se eu passar pelos 26 caracteres e nenhum deles tiver a count de 0, eu vou retornar true no final. Daí eu sei que todos eles têm pelo menos 1 aqui dentro. A gente vai rodar esse código agora. Ver se passa. A princípio ele passou e vamos dar um submit aqui. Show de bola. Então, esse foi um probleminha bem interessante, né? O problema do panagrama para a gente verificar a contagem de caracteres dentro de uma frase, né? A gente precisava ver se essa frase possui todas as letras do alfabeto e usamos então um vetor de tamanho 26 para armazenar o número de ocorrências de cada letra do alfabeto, usando um pouco de aritmética, nossa, estranho falar essa palavra, aritmética entre caracteres. Vamos agora para o próximo problema. Bom, esse aqui é um exercício interessante. Vamos dar uma olhadinha nele. Então, 1688, conte o número de partidas em um torneio. Basicamente aqui, a gente pode... o input é quantas equipes tinha no começo do torneio, né? No começo tinha 7. Ao total são jogadas 6 partidas. Por quê? Porque na primeira rodada, né?
3 partidas são jogadas e um time ele vai de bye, né? Então, um time não tem contra quem jogar, então vai ser só 3 contra 3, vamos dizer assim, né? Vai ter 6 times vão jogar, porque vai ser um time contra o outro 3 vezes, e vai sobrar um, então 4 times vão passar. Depois, 2 partidas vão ser jogadas, vai ser como se fosse a semifinal, e por último, a final vai ser jogada. Então, aqui a gente tem quarto de final, semifinal e final. Aqui com 14 times, então, são 7 partidas jogadas na primeira fase, 7 times passam, a metade deles. Daí 3 partidas são jogadas e um sai de bye, né? A gente volta pro caso aqui de cima. Depois 2 partidas são jogadas entre os 4 times restantes, sobram 2, e uma partida jogada entre os 2 times restantes, e tem um total de 13 partidas. Então, vamos ver. Aqui o que a gente começa a reparar é que o número de times ele vai caindo pela metade a cada vez que as partidas são jogadas. Então, uma maneira que a gente pode fazer isso é da seguinte forma. O N é o número de times que começou o torneio, né? Então aqui começaram 7 times. E no começo do torneio, também, N, né? É o número de times restantes no torneio. Então, se a gente considerar esse N como o número de times restantes no torneio, no início N é 7. E o torneio acaba quando o número de restantes do torneio for 1, né? Aí o torneio acabou. Então a gente pode usar esse N para manter a quantidade de times que ainda sobraram no torneio. No começo do torneio, sobraram 7 times. Na próxima fase vão sobrar 4 times. Depois 2, depois 1. Então, enquanto o N for maior do que 1, o torneio está rolando. E aí aqui dentro a gente vai tentar ir reduzindo o N conforme as fases vão passando e adicionar o número de jogos que foram jogados. Então, a gente pode definir uma variável number of games played. No começo não foram jogadas nenhuma partida. Number of matches played, né? Vamos usar a nomenclatura do enunciado. Então, o número de partidas jogadas no começo foi 0. Então, enquanto tiver mais de um time, a gente vai ficar jogando e eliminando os times que perderam, né? Então, a gente vai somar o número de partidas, né? Number of matches played. A gente vai somar N dividido por 2, né? Porque aqui, por exemplo, quantos times restantes tem? 7. Quantas partidas foram jogadas? 3. Nesse caso, o número de partidas jogadas é sempre a metade dos times que restaram. Aqui no caso, quando restaram 4 times, foram jogadas 2 partidas, e quando restaram 2 times, foi jogada 1 partida. E essa divisão aqui ela dá certo, porque 7 dividido por 2 é 3,5. Mas no caso, como a gente está fazendo divisão entre inteiros, ele corta o meio e fica só 3. Então a gente pode... isso aqui é garantido, né? A gente pode considerar que sempre o número de partidas jogadas é o número de times restantes dividido por 2. Então, e consequentemente a gente vai ter que diminuir o número de times. Só que o número de times não cai pela metade, né? São jogadas 3 partidas, só que de 7 times sobram 4. Então, quando é um número par, o número de times cai exatamente pela metade. Mas quando é um número ímpar, ele não cai exatamente pela metade, né? Ele, na verdade, ele cai pela metade, só que um time passa de bye, então a gente tem que somar esse time que passou de bye, né? Então a gente pode dizer que number of matches, o N, né? A gente vai atualizar o N. Ele vai ser igual a N mais 1 sobre 2. Então, assim que eu faço para considerar quantos times vão sobrar.
primeira fase, sobraram 7 times, né? Na fase 0, vamos dizer assim, no começo do torneio. Aí foram jogadas 3 partidas e vão sobrar 4 times. Esse número de times que sobraram é sempre o número anterior, mais 1 dividido por 2, né? Aqui no caso seria 8 dividido por 2. Isso tá certo aqui também, porque 14 mais 1 é 15, e dividido por 2 vira 7. Então, o core dessa questão é a gente tentar descobrir, tá, a cada rodada que joga, quantas partidas são jogadas, e a cada rodada que passa, quantos times avançam para a próxima fase. E o segredo tá bem aqui. A cada rodada que passa, a gente tem que incrementar o número de partidas baseado no número de times, dividido por 2. E a cada rodada que passa, o número de times que resta é o número de times dividido por 2, só que com esse 1 passando de bye. E a gente faz isso até o número de times for 1. Enquanto o número de times for maior do que 1, a gente continua jogando partidas e reduzindo o número de times pela metade. Por fim, a gente retorna então o number of matches played. E isso aqui deve dar o resultado pra gente. Vamos ver. A princípio certo, vou usar os outros test cases. E vamos dar um submit. A princípio tá tudo certinho aqui. Show! Então, em termos de velocidade ele foi bem rápido, em termos de memória ele não foi tão rápido assim. Daria para utilizar menos memória para resolver isso. Mas esse aí é o problema Count of Matches in Tournament, número 1688. Eu vou tentar ver como que daria para diminuir o número de memória disso. Vamos ver. Deve ter alguma coisa matemática que a gente pode fazer. Ah, só tô achando que a resposta é sempre n-1. Vamos ver. Eu acho que vai ser isso. Tá, agora como que isso aqui demorou 4 milissegundos? Eu vou rodar de novo porque não é possível, velho. Como que isso aqui demora mais do que isso? Agora sim. Nossa, mas é totalmente aleatório, assim, o tanto de memória e o tanto que ele demora. Se você submete várias vezes, o seu problema vai mudando, né, a performance dele, o que não é muito bom, não é muito consistente isso. Mas é um problema que, se você for parar pra pensar, realmente, para cada partida que acontece, um time é eliminado. Então, várias partidas vão acontecer até que todos os times sejam eliminados menos um. Então, a resposta é n-1. Essa aqui é um problema legal, que na verdade tem uma solução muito simples. E, enfim, se a gente parar pra pensar, né, às vezes tem alguns padrões que a gente consegue ver no problema que até podem fazer algum certo sentido, assim, se você for pensar no que eles representam no mundo real, né. Mas é isso, gente. Esses foram os problemas de hoje, tá? Obrigado aí por todo mundo que participou. E por hoje é isso. Obrigadão, gente.